Olá, meu nome é Maicon Camargo, eu sou médico veterinário e hoje eu estou gravando esse vídeo para dar algumas dicas de como as pessoas devem agir quando se deparam com o paciente, né, com o animalzinho no momento de trauma, né? Seja um trauma por atropelamento, queda, briga ou espancamento, enfim. E a ideia desse vídeo, na verdade, é orientar as pessoas a como elas devem agir quando se deparam com o paciente nesse momento, mas não orientar a pessoa a fazer alguma técnica de reanimação de repente, né? Até porque é impossível ensinar isso num vídeo e quem deve fazer é realmente alguém que tenha um estudo, um conhecimento técnico, tenha uma estrutura para estar fazendo, né, essas técnicas de emergência num paciente. Então a ideia é orientar a pessoa a identificar em que situação o paciente se encontra naquele momento e o tempo que ela deve agir para estar levando ao médico veterinário. Mas a orientação é que sempre que um paciente passe por um trauma, né, ela leve ao médico veterinário para fazer uma avaliação, porque algumas situações que acontecem, o paciente não vai manifestar no primeiro momento, então pode ser que ele tenha algumas alterações tardias que a gente, com uma examinação, né, e uma atenção ali de um profissional, vai identificar, né? Então, assim, eu acho que a primeira dica que eu poderia dar, e a melhor dica, é a pessoa se manter calma no momento, né? Eu sei que é difícil pedir isso, porque muitas vezes o seu animal que está ali e a gente se desespera, né? Mas esse desespero, esse estresse, né, que a pessoa fica na hora, não ajuda em nada, né? Vai assustar e agitar ainda mais o animal, né, que está ali ferido, e vai impedir a gente de examinar a situação friamente e agir de uma forma rápida, né? E essa demora, esse desespero pode afetar diretamente o sucesso no tratamento e reversão do quadro do paciente e, obviamente, as chances de vida dele, né? Existe um sistema que a gente usa na medicina que se chama ABC do trauma, né? Então, sim, são considerações que a gente faz, né? Considerações ali iniciais que a gente faz quando se depara com um paciente que chega em emergência, né? Para nós médicos. Então, o ABC do trauma, ele é dividido em 3 etapas, né? Então, o A, ele está relacionado a vias aéreas, né? A tradução no inglês para airway. A gente precisa identificar se ocorre alguma obstrução na passagem do ar, né? A passagem desse ar para os pulmões, né? E, consequentemente, oxigenação para os tecidos. Então, o paciente que não consegue ter uma eficaz passagem do ar não vai conseguir respirar, né, e oxigenar os tecidos. Quando pode acontecer isso no trauma? Quando o paciente tem uma fratura em região de face, quando o paciente tem algum sangramento pelas narinas, né, quando o paciente tem alguma presença de corpo estranho, algum objeto, né, na via respiratória. Então, tudo isso que possa atrapalhar a passagem do ar vai, consequentemente, dificultar ou interromper a respiração do paciente, né? E, nesse caso, esse paciente deve ser levado imediatamente a um médico veterinário para que ele possa fazer as técnicas necessárias para reverter esse quadro. A letra B está relacionado à respiração, né? A tradução para breathing. A respiração, assim, a gente consegue avaliar a respiração através dos movimentos respiratórios que o paciente tem, né? Então, o movimento respiratório a gente avalia com a distensão mesmo do tórax ou até do abdômen em alguns quadros, né, que o paciente possa se encontrar.
Então, o paciente que não está respirando, ele não está fazendo movimentos respiratórios, né? Essa é a forma mais fácil de explicar, né? Para que as pessoas possam entender se o paciente está respirando ou não. Uma outra forma de avaliar se o paciente está respirando ou não é a coloração das mucosas, né? Que tendem a ficar cianóticas, mais azuladas ou roxeadas, né? E um paciente que não está respirando se enquadra num quadro crítico, né, que precisa ir também imediatamente ao médico veterinário para que ele faça lá as medidas de emergência e consiga reverter o quadro, tá? E finalmente a letra C está relacionada a circulation ou circulação, e nesse caso num trauma, né, é possível identificar a presença de sangramentos, né? Por exemplo, uma hemorragia externa, né? É muito comum no trauma o paciente estar ali com um sangramento ativo, né? E a orientação nesse caso é da pessoa tentar fazer a compressão local ali a fim de interromper a perda sanguínea ou diminuir ao máximo essa perda sanguínea, né? Existe também a possibilidade de hemorragias internas, né? Mas muitas vezes é impossível identificar isso sem um exame de imagem, né? A gente consegue suspeitar através da coloração da mucosa, às vezes uma distensão abdominal, muita sensibilidade, mas isso é através da avaliação de um médico mesmo, né? Então, o que dá para orientar as pessoas é um paciente que tem um sangramento ativo ali, é tentar fazer essa compressão a fim de interromper esse sangramento e também correr imediatamente para um médico veterinário, tá? São algumas dicas, né, que eu estou dando para que você, né, quando se deparar com um quadro de emergência, consiga agir rápido, identificando essas alterações e, obviamente, levando o quanto antes o paciente para um médico veterinário, tá? Então, lembrando, essas orientações não são para as pessoas fazerem as técnicas de reanimação, né, e de emergência ali, mas para que as pessoas identifiquem o quadro em que o seu animal se encontra ali e sempre procurar um médico veterinário, tá? Eu vou estar gravando mais vídeos, né, com o decorrer dos dias e lançando aqui alguns vídeos para ir orientando as pessoas a alguns assuntos importantes, né? E fico à disposição de qualquer dúvida que possam ter, né? Aqui pelo meu Instagram mesmo, a gente vai conversando e eu vou tirando as dúvidas que possam vir surgindo, tá certo? Tenham todos um ótimo dia.